Um jovem de 20 anos a oferecer-se voluntariamente para a tropa em 1972 e a querer ser atirador de infantaria quando o país estava em guerra. A resposta é simples: o amor a Portugal e o sentido do dever. Era toda uma tradição familiar de família que se continuava com a mobilização para Angola para fazer a especialidade e seguir depois para a comissão em Moçambique. Respeitando todas as opções tomadas por outros, felizmente muito poucos, comparados com a imensidão dos que cumpriram, tenho a consciência tranquila em relação a este momento do meu passado e hoje voltaria a tomar a mesma decisão. Contudo, a realidade seria profundamente diferente da que imaginei, tendo começado na noite em que cheguei a Nampula, a caminho do norte, juntamente com outros jovens oficiais milicianos. Tendo-nos pressentido na flete vizinha, pequeno apartamento, ou talvez avisado pelo seu mainato, o criado do quarto, um capelão miliciano puxou da viola e começou a cantar, entre outras cantigas: a erva lá na picada, pisam-na os guerrilheiros, o coração do soldado pisam nos coronéis e ajudam os machambeiros. E outra: ó mar, que beijas a terra, diz à minha mãe que eu não vou à guerra. Diz ao mar à minha mãe que matar eu não me apraz. E no fundo só vai à guerra quem a guerra não faz. Era o contacto direto com o famoso cancioneiro do Niassa e com as cantigas da voz da Frelimo, de que já tínhamos ouvido falar. Era a perplexidade de ouvir canções contra a guerra tão perto do quartel-general. No aerograma que escrevi pouco tempo depois ao meu pai, manifestei-lhe a minha inquietação. Devo dizer que eu sou o filho, neto e bisneto e trineto de militares. Ó pai, como é possível vencer esta guerra se isto está tudo minado por dentro? Tenho este aerograma. Mas pai, perguntávamos noutra ocasião, como é possível ganharmos esta guerra se a população não entende o que falamos? Como é possível ainda precisarmos de um intérprete para interrogarmos camponeses à passagem do meu grupo de combate? Como aconteceu no Norte. E, no entanto, eu já sabia que uma guerra de guerrilha é muito difícil de vencer, para não dizer impossível. Apesar disto, tínhamos consciência, nessa altura, que as Forças Armadas estavam a travar uma guerra em 3 frentes, com enormes sacrifícios, dando tempo aos políticos e aguardando. Apesar de muitos autores, militares ou não, alguns com particulares responsabilidades, terem considerado o soldado português como um soldado treinado à pressa, mal armado, mal alimentado e negligenciado pela hierarquia, como escreveu o professor Rui Teixeira, meu camarada, antigo camarada e também colega de profissão, obrigado a passar cerca de 2 anos e meio, mais do dobro do soldado norte-americano no Vietnã, no quadrado de arame. O aramista vivia entre um tédio agónico e o medo do ataque inesperado numa guerra invisível em que a bala espreita, a mina espera. Além de ter de suportar a tortura diária que é os mosquitos, a força aérea dos Turras, segundo a voz da caserna, o soldado português não raro aguentou temperaturas superiores a 50 graus, com 80 a 90% de umidade. O isolamento e o sentimento de abandono, a tensão nervosa, o cansaço psicológico, a saturação, o mau abastecimento, o medíocre armamento e municiamento foram fatores que contribuíram para ratar o estado moral das tropas coloniais, para as tornarem unidades tristes, logo pouco eficientes e desinteressadas do combate. Contudo, o relativo fraco espírito combativo foi compensado por uma grande rusticidade e resistência resultantes da agreste pobreza de origem da maioria dos soldados. Citei Rui de Azevedo Teixeira, A Guerra Colonial e o Romance Português, Agonia e Catarse,
de 1998. Além desta tropa dita normal, houve na guerra o recurso a tropas de elite, constituídas por homens para quem a vida é adrenalina, homens bem treinados e fascinados pelos valores do elitismo guerreiro. Esses contra-guerrilheiros são puros sangue, com esprit de corps e ansiedade combativa, que ao darem caça aos combatentes africanos, se colocaram no topo da espiral de violência da guerra de guerrilha. Contudo, a guerra africana teve muitos aspectos convencionais que foram aproveitados pela guerrilha. Um dos aspectos foi a deslocação clássica da nossa tropa em coluna de viaturas, quando o pessoal vai mais exposto, tornando-se um alvo relativamente fácil de atingir, através de minas ou com tiros à distância, tendo sido alvos constantes dos ataques dos guerrilheiros dos movimentos independentistas. Foi o caso da emboscada montada em Angola em 1973, a 2 grupos de combate da 42ª Companhia de Comandos, aproveitando uma elevação da estrada com poucas saliências laterais para a proteção do pessoal e utilizando fogo cruzado de armas pesadas previamente colocadas nos morros. Avisada com antecedência do caminho dos nossos, a guerrilha colocou-se em posição e só teve que esperar. Quando a barulhenta coluna se aproximou e ficou à distância de tiro, abriram fogo cerrado. De repente, um silvo agudo, seguido de uma violenta explosão. Os homens são projetados fora das viaturas como se uma bola invisível os tivesse puxado. Os gritos dos feridos misturaram-se imediatamente com as curtas rajadas da AK-47 que acompanharam os disparos de RPG. Treinados para reagir imediatamente ao fogo inimigo, os comandos saltaram das Unimog 411 e das Berlier, já com baixas, e ao mesmo tempo que tentaram ajudar os mais feridos, procuraram igualmente um abrigo salvador contra a sarabaida de balas de que foram alvo. No final, o Furriel Félix tinha 25 tiros no corpo. A emboscada tinha sido bem organizada. De facto, os atiradores foram colocados numa pequena punhada, ideal para tiro cruzado, que os mantinha em relativa segurança. A estrada quase não tinha bermas e, para além do fator surpresa, esse foi o principal problema que os grupos de combate tiveram que enfrentar. Quando deparamos com o fogo real, aquele que sabemos que nos rouba a vida, mas para o qual os soldados são treinados, é necessária coragem. É um momento de grande tensão em que se enfrenta a morte e em que a juventude dos combatentes não deixa lugar ao discernimento, só à adrenalina. O medo existe de facto e é próprio do homem, mas as preocupações chegam 20 ou 30 anos depois, com a reflexão que se vai fazendo das nossas vidas. Este relato tem 47 anos. Quando se tem 20 anos, é o outro que morre, nunca somos nós, e há uma ingênua sensação de sermos invencíveis. Nestes momentos, cai nos ombros do oficial a imensa responsabilidade que é comandar homens em situação limite, como a de uma emboscada. É necessário reagir com sangue frio em nome dos homens que nos olham quase como filhos em busca de proteção. Nestes momentos, os galões dourados, que não estão nas fardas por segurança, pesam toneladas nos ombros e sentimos, mesmo com 21 anos, que nas horas mais difíceis, quem tem o poder está sozinho. Há sempre uma dose de solidão ligada ao poder, mas as decisões ligadas à morte ou à vida são sempre as mais dramáticas. O que foi feito a seguir foi produto da rotina e preparação militar. É necessário tentar perceber de onde vem o fogo inimigo, não desperdiçar munições, atirar com o cabeça, isto é, contar os tiros para não ser surpreendido com o carregador vazio. Lentamente, a situação fica mais controlada. E é possível, apesar de parecer que o coração nos vai saltar do peito, dar as ordens fundamentais para sair de uma situação tão difícil, mesmo diante de cenários trágicos como a visão de camaradas feridos ou mortos. A cerca de 20 metros do alferes, a imagem agonizante de um dos seus furriéis, ferido por diversas vezes no fogo cruzado, estava caído de cara para baixo numa poça de sangue. Ao seu lado, a arma inutilizada por um disparo certeiro não lhe tinha permitido reagir ao fogo inimigo.
igualmente ferido pelo fogo inimigo, também o fez ficar com a barriga aberta por uma rajada e a cruz segurava os intestinos. Foi condecorado com medalha de primeira classe pelo Sr. General Carlos Fabião. Em vez de ter sido condecorado na parada, foi chamado em 76, quase com vergonha, ao seu escritório e entregaram-lhe a prestigiada medalha, a Cruz de Guerra de primeira classe. Com serena coragem, reagiu prontamente e conteve a reação dos homens para que não se gastassem munições inutilmente. Aos poucos, o tiro dos nossos passou a ser mais racional e o contra-ataque começou a ser possível. 2 ordens breves fazem saltar um diagrama, pois outro, bem apontados, de modo a provocar uma chuva de estilhaços que levasse a uma evidente reação de esquiva por parte dos guerrilheiros que cercavam os dois grupos de combate. Era o momento, pois enquanto as granadas voavam, os homens correram de encontro ao fogo inimigo. A reação é sempre de espanto e medo e provoca quase sempre a fuga do inimigo, como aconteceu. De repente a emboscada tinha terminado e um silêncio de morte ficou a pairar no local. Os acontecimentos tinham sido demasiado violentos e inesperados para que alguém falasse. Contudo, os gemidos dos feridos provocaram o regresso à realidade, como chamou a atenção dos presentes, que apesar do que acabara de acontecer, a vida continuava. Muito tempo depois começou-se a ouvir o som inconfundível dos helicópteros para a evacuação dos feridos mais urgentes, enquanto um helicanhão fazia fogo de cobertura da área envolvente. Um ano depois, já em Moçambique, comandei, em meados de outubro de 1974, um grupo reduzido de apenas 18 homens ao assalto de uma base de guerrilheiros da Frelimo, com 60 combatentes e algumas dezenas de civis. Quer dizer aos senhores espectadores, daqueles que não sabem, que o 25 de Abril determinou o cessar-fogo, que só aconteceu em Moçambique em setembro de 74. Ora, eu fiz ainda uma última operação em outubro, com apenas 18 voluntários, porque ninguém queria morrer com a comissão terminada. Numa altura em que o cessar-fogo já tinha sido decretado e que as nossas tropas estavam proibidas de atacar ou mesmo responder ao fogo, mesmo se atacadas. Esta operação surgiu talvez como uma das últimas, se não a última da guerra, tendo sido muito difícil para todos porque as hostilidades estavam finalmente suspensas e ninguém queria morrer ou ficar ferido no final do seu tempo. Contudo, era forçoso realizar a operação destinada, por um lado, a obrigar uma base a sul de Tete e a 2 dias do Chioca a aceitar o fim das hostilidades, e, por outro lado, como retaliação pela colocação de uma mina anticarro, tinha feito saltar pelos ares um caminhão de reabastecimento vindo da estima, mina com roda dentada, preparada para explodir à 12ª viatura, e pronto, nós próprios passámos 2 vezes. Contando com apenas voluntários e sem levar forrieiros, pois nem sequer um se ofereceu, e tem razão para isso, observei com agrado que na madrugada da partida não faltou à chamada o meu fiel guarda-costas, um Macondo enorme que tinha sido educado numa missão portuguesa, com a cara tipicamente marcada por múltiplos cortes e que transportava uma AK-21 com as fitas municiadoras a tiracolo. Este era só o meu guarda-costas. Nunca gostei de ser morto pelas costas. Recordarei para sempre a lealdade deste homem, a sua presença permanente, a sua coragem debaixo de fogo e o seu patriotismo. Um soldado português que serviu com honra no exército e não conhecera outra bandeira senão a de Portugal. Nesta altura do ano, todos os afluentes do grande rio Zambeze estão secos e a temperatura chega a atingir os 50 à sombra. Mas à noite chega a fazer temperaturas negativas, o que foi terrível para os homens, uma vez que quando partimos para o mato levávamos, sobretudo, munições, dilagramas, granadas defensivas e água. Poucos aproveitavam as rações de combate, pois já estávamos saturados delas. Normalmente preferíamos levar pão e 2 ou 3 latas de atum. Para se evitar o calor excessivo, caminha-se sobretudo de madrugada até ao meio da manhã.
A maior parte das tardes foram passadas ao abrigo das poucas sombras existentes. Escondidos no maior silêncio, enfrentámos a noite com estoicismo, chegando a alguns a chorar de frio, pois não podemos fazer fogueiras, por razões de segurança, e ninguém tinha cobertores, que só atrapalhavam a margem. No final da tarde do terceiro dia, iniciámos a progressão para a Brás Inimiga, com a maior atenção, sobretudo evitando os trilhos que podíamos estar armadeados. Já de noite, ficámos deitados dentro de uma grande moita que se nos serviu de esconderijo até de madrugada. A noite foi de enorme tensão nervosa, pois um dos homens estava com tosse. Eu sei, a noite inteira a apertar a boca, para não ser ouvido, porque estávamos a poucas centenas de metros da base inimiga. Já de noite, e estávamos tão perto que ouvíamos as vozes que nos chegavam trazidas pelo vento, bem como o cheiro a fumo de pequenas fogueiras. A bater os dentes de frio, aguardámos pelo nascer do sol. Quando se começa a ouvir o bater do pilão no milho, é o momento do ataque, pois as sentinelas abrandam a vigilância e preparam-se para se aquecer e comer, afrouxando normalmente a atenção dada ao terreno e às armas. O momento de assalto aproveita ao máximo o fator surpresa. Tudo se passa com muita rapidez, sendo necessário atingir certeiramente os guerrilheiros armados e ter cuidado com o fogo cruzado que pode acertar nos nossos. Não há tempo para grandes rusgas, pois as bases estão normalmente colocadas ao alcance de fogo de morteiros, colocados perto dos trilhos de fuga, prontos para atingir com várias granadas uma zona acabada de tomar. Trazem-se as armas capturadas e eventuais documentos encontrados. Fica-se com uma ou outra recordação. Eu próprio fiquei só porque tive que entregar a AK-47, fiquei com um sabre baioneta chinesa, a arma era chinesa. O regresso à unidade fez sem grandes incidentes e a rotina voltou. Mas não foi mais a mesma coisa. De facto, ao longo dos anos, a guerra fez-se de muitos hábitos e métodos que lhe são próprios. São as patrulhas, as operações de assalto, a montagem de minas antipessoal, as emboscadas aos trilhos de infiltração de armas e munições da guerrilha inimiga, os interrogatórios, a manutenção das armas. O tempo foi passando e na unidade chegou finalmente o dia da partida. As ordens enviadas via ZOT, Zona Operacional TET, eram para se entregar as unidades da Zona Operacional intactas, o DAC, o Chicoa, o Chioco, o Mucumbura, entre outros. Depois de ter feito explodir o paiol, no areal de um dos afluentes do rio Zambeze, preparámos para partir. Para fazerem uma ideia, estavam 32 minas anticarro, fora as minas antipessoal, deu uma expulsão, um fornilho foi feito como deve ser, com a ponta voltada para baixo e fez mesmo assim, choveu estilhaços durante muito tempo. Preparámos para partir. E esse dia de despedida chegou depressa e foi para nós, todos os que o viveram, uma enorme mistura de emoções. De manhã, com a companhia formada na parada, vieram as crianças dos aldeamentos vizinhos, de um dos aldeamentos vizinhos, e juntaram-se perto do mastro, ao centro. Enquanto a bandeira nacional era arriada lentamente, cantaram com as suas vozes finas a portuguesa: Heróis do mar, nobre povo, nação valente. Calando fundo nos corações de todos os homens que, apesar de endurecidos pela guerra, não conseguiram evitar as lágrimas. É que essas vozes fizeram-nos sentir não como ocupantes ou mercenários, mas apenas soldados portugueses. E aquela foi a maneira simples, mas a mais bela, de nos dizerem adeus. Em sentido, o Marconde saudou o seu oficial com esse gesto nobre, que é a continência militar, e entregou-lhe a bandeira das quinas. Ao fazê-lo, disse tudo o que era necessário, sem abrir a boca.
Compreendemos todos que estávamos a fechar a porta do Império, mas sem complexos, porque se numas áreas colonizámos bem e noutras mal, tínhamos a consciência de que as Forças Armadas esperaram longos anos por uma solução política negociada para o conflito e não deviam servir de bode expiatório no futuro. Aos soldados de incorporação local aconselhámos a deixarem passar uns anos até a situação acalmar para poderem voltar às suas aldeias. E ainda hoje guardamos a lembrança da perplexidade e dúvida e preocupação com que nos fitaram. Apesar de eu ser apenas um cibafés merciano, senti profundamente o paradoxo daquela situação. Depois de tantos anos de guerra em Moçambique, negros e brancos tinham lutado lado a lado nas Forças Armadas, tinham jurado a mesma bandeira, vestido a mesma farda e viviam agora uma situação de despedida apressada, a incerteza da desmobilização forçada, do abandono autêntico em que foram deixados. Pergunto, mas não eram soldados portugueses? Alguém se importou nessa altura com o seu destino, que para muitos significou a tortura e a morte certas, como na Guiné? Quem se lembra ainda dos seus nomes? Em que cemitérios ignorados estão os seus ossos? Não é dever dos vivos fazer justiça aos que já não têm voz? A guerra terminou há muito, mas não acabou nos nossos corações e nas nossas memórias de quantos a viveram. As imagens estão dentro dos combatentes para sempre. Só esperam uma oportunidade para surgir e fazem sem pedir licença. A guerra é como um polvo, entrelaça-se em nós, absorve os nossos sonhos, prende os nossos pensamentos, asfixia as nossas almas. A África deixou em todos nós a sua marca. No meu caso, dediquei em homenagem às mulheres e crianças africanas 2 poemas que refletem os meus sentimentos em relação ao seu sofrimento. Uma delas, a quem eu intitulei Mulher Negra, e diz assim: pressenti-te na savana quente, no murmúrio do vento africano, mulher negra, minha irmã. Pressenti a tua alma sofredora na terra mártir de Moçambique, mulher negra, minha irmã. Respeitei o silêncio dolorido com que olhavas e o luto permanente e triste, mulher negra, minha irmã. Senti profundamente os teus problemas e a solidão dos teus campos de arame, mulher negra, minha irmã. E na hora de partir, não te disse adeus, eu nunca te direi adeus, mulher negra, uma parte de mim ficou contigo. E um segundo, dedicado às crianças de Angola em tempo de Natal. Menino de Angola, menino da guerra, sem sonhos, sem escola, sem paz e sem terra. Menino soldado, teu passo apressado para onde te leva. Menino fardado, apenas brincaste com jogos de guerra. Menino a fingir que choras deitado na mata a dormir. Não pises as minas espalhadas no chão, é morte em silêncio em vez do teu pão. Menino de Angola, menino da guerra, sem sonhos, sem escola, sem paz e sem terra. Encontra depressa um outro menino de olhar de luz que acabe essa guerra e salve essa terra. O menino Jesus. Na curva da picada, onde um grande embondeiro ainda hoje guarda as marcas do ódio dos homens como testemunho silencioso daquele dia em que 6 comandos tombaram, floriu uma roseira mesmo junto ao local onde morreu o Félix. E naquela terra vermelha de Angola, terra sofrida e amada, terra onde ficaram parte dos nossos corações e onde repousa a nossa inocência, crescem agora rosas brancas de Portugal. E tu, viajante, se um dia passares nessa estrada de morte, respeita o momento de silêncio e honra os soldados que lutaram até ao fim por obedecerem às leis da honra e do dever. E se puderes, lê estas palavras gravadas nessa árvore-mãe que viu morrer os nossos e reza um Padre Nosso por eles. Camarada, repousa. Dorme em paz na terra onde caíste, no local onde te deste à pátria, oferecendo o teu sangue e a tua vida breve, nesse gesto final como rolando, em desafio orgulhoso e nobre. Descansa, camarada. Dorme em paz que a vida é breve
e a noite vai chegar. Foi esse o teu destino, o fado de portugueses, irmãos de armas, irmãos de sangue, gente que soube viver e cair. Repousa, dorme em paz por fim nessa viagem solene, no derradeiro combate, em que a vida se despede, os verdadeiros guerreiros sorriem sempre ao morrer. Disse.